Apesar do entusiasmo de Donald Trump e do discurso que ele já traz do período da campanha eleitoral, quando afirmava que conseguiria encerrar a guerra na Ucrânia em apenas 24 horas, o resultado da rodada de negociações conduzidas separadamente num primeiro momento com a Rússia e depois com a Ucrânia e com seus aliados europeus, indicaram que não houve avanços significativos nesse sentido. Embora Donald Trump sempre se coloque como um grande negociador e alguém realmente capaz de convencer chefes de Estado a se dobrar aos seus interesses e às suas vontades, pelas suas próprias habilidades persuasivas e, claro, pela importância que os Estados Unidos têm nas relações internacionais, o que a gente observa é que, nesse caso concreto da guerra da Ucrânia, ainda parece muito difícil uma sinalização de que essa guerra esteja se aproximando para o final. Mas, afinal, por que essas negociações para a finalização da guerra da Ucrânia fracassaram novamente? Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e hoje eu vou te explicar por que essas negociações ainda não tiveram o resultado esperado por Donald Trump. Como eu já comentei em outros vídeos aqui nesse canal, Donald Trump ele enfatizou em várias oportunidades que ele seria realmente capaz de conduzir negociações entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky que fariam com que essa guerra acabasse se encerrando antes do imaginado pela maior parte das pessoas e, sobretudo, pelos analistas internacionais e os analistas militares. Entretanto, a despeito de toda essa fanfarronice de Donald Trump, a gente até agora não observou essas capacidades, essas habilidades se materializando, uma vez que no campo de batalha o ritmo da guerra segue acelerando com conquistas territoriais russas muito significativas. Desse modo, embora houvesse alguma expectativa em relação ao que poderia acontecer no dia 15 de agosto, quando se encontraram pela primeira vez Vladimir Putin e Donald Trump desde o início do seu segundo mandato nos Estados Unidos, a realidade é que os resultados acabaram sendo frustrantes para as pessoas que esperaram que talvez dessa negociação viessem conclusões indicando um final dessa guerra. Da mesma forma, na segunda-feira, dia 18 de agosto, quando Donald Trump se reuniu com a delegação ucraniana, com Volodymyr Zelensky e também com representantes, com chefes de Estado dos países europeus, tampouco tivemos movimentações significativas. Desse modo, essa situação parece indicar que essas negociações estavam fracassadas desde o início, na medida em que não houve qualquer sinalização para algum avanço. Ou seja, mesmo que a gente não saísse dessas negociações com algum resultado concreto, definitivo, com a assinatura de um cessar-fogo ou com a assinatura de um tratado de paz, pelo menos poderia haver algum sinal de que as negociações foram frutíferas, de que havia perspectiva para que numa próxima rodada de negociações houvesse um caminho mais claro para a construção da paz. Mas nem isso a gente pode dizer que aconteceu, uma vez que os únicos acordos que foram efetivamente concluídos dizem respeito à troca de corpos e de prisioneiros de ambas as partes, que é algo que costuma acontecer em guerras dessa magnitude e já tinham acontecido em outras circunstâncias do passado. Ou seja, a despeito de toda essa fanfarra, toda essa galhofa do Donald Trump, o que a gente vê é que a situação segue exatamente igual à que ela estava antes do dia 15 de agosto e não há sinalização de que isso vá mudar no curto prazo. Para que a gente entenda o porquê de essas negociações não terem avançado, é fundamental pegar um ponto que eu menciono no canal desde que eu lancei. Do ponto de vista dos Estados Unidos, essa seja uma guerra de procuração, ou seja, os Estados Unidos estão utilizando a Ucrânia com o objetivo de prejudicar a Rússia, aquele velho lema de que eles querem travar essa guerra até o último ucraniano parece cada vez mais verdadeiro do que jamais foi, mas apesar dessa perspectiva, essa guerra ela é travada entre a Rússia e a Ucrânia. Esses dois países têm os seus próprios interesses, os seus próprios objetivos estratégicos e não vão se dobrar simplesmente às vontades dos Estados Unidos. É claro que a posição da Ucrânia é uma posição muito delicada, na medida em que ela depende dos Estados Unidos para apoio financeiro e para apoio militar. Mas mesmo nesse sentido, o Donald Trump ele conseguiu de alguma forma buscar uma solução na medida em que ele condicionou a venda de armamentos para a Ucrânia desde que seja a OTAN que faz essa compra. Ou seja, na verdade acaba sendo um compartilhamento de custos.
não mais são os Estados Unidos que bancam toda essa situação, mas agora o conjunto dos países da OTAN que estão sendo responsáveis por assegurar a compra de material bélico necessário por parte da Ucrânia. Só que essa situação também dá uma certa margem de manobra para a Ucrânia para não ser totalmente chantageada pelo Donald Trump. Até porque os aliados europeus da Ucrânia não têm interesse na finalização dessa guerra. Eles não querem um acordo de paz que eles considerem ruim para a sua própria segurança, porque eles estão muito interessados, muito preocupados com a situação da Ucrânia. Mas como eles estão tomados por um sentimento anti-Rússia, como eles realmente imaginam que essa guerra é apenas a primeira guerra que o Vladimir Putin pretende travar para reconquistar vários territórios na Europa, embora não haja nenhuma indicação nesse sentido, mesmo assim, essa visão faz com que eles não queiram a finalização dessa guerra em termos que eles não considerem adequados. Por outro lado, em relação à Rússia, a gente vê que o poder de manobra, o poder de influência dos Estados Unidos sobre esse país é menor ainda. Mesmo que o Donald Trump ameace a Rússia com novas sanções, a Rússia já é um dos países mais sancionados. Então, e como a Rússia considera a questão da guerra da Ucrânia e a garantia de que a Ucrânia permaneça neutra, ou seja, fora da OTAN, como uma questão de segurança nacional, é óbvio que ela não vai se dobrar simplesmente por pressões econômicas, sendo que dificilmente essas pressões econômicas teriam um desdobramento muito pior do que as sanções que foram colocadas até agora. Dessa forma, qualquer perspectiva de paz tem que passar necessariamente por algum tipo de entendimento entre a Rússia e a Ucrânia. Nesse sentido, a gente vê uma dificuldade muito grande, porque também, como eu já comentei em outros vídeos, os interesses aqui eles são incompatíveis, eles são irreconciliáveis. A Rússia, pelo seu lado, ela deseja que a Ucrânia reconheça a anexação que a Rússia fez da Crimeia em 2014 e das 4 províncias que foram incorporadas ao território russo a partir de 2022: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. E vejam, pessoal, que vários desses territórios, à exceção de Luhansk, esses territórios eles ainda não foram conquistados totalmente no campo de batalha. Então o que a Rússia está exigindo da Ucrânia é que ela conceda territórios na sua integralidade, sendo que alguns deles ela ainda controla, pelo menos em partes. Além disso, um dos objetivos da Rússia é, como eu comentei anteriormente, garantir a neutralidade da Ucrânia, ou seja, impedir que a Ucrânia entre na OTAN, que é algo que a Ucrânia não concorda. Esse ponto aqui, ele é o mais importante, ele era o centro do ultimato que a Rússia fez à Ucrânia um pouco antes do início dessa fase desse conflito, lá em 24 de fevereiro de 2022. Além disso, a Rússia também exige um processo de desmilitarização da Ucrânia. A Rússia não quer que a Ucrânia saia desse conflito com condições de realizar novos ataques ao território russo, como ela tem feito já ao longo dos últimos anos, muitas vezes com sucesso, inclusive. A Rússia deseja que a Ucrânia seja um país neutro do ponto de vista geopolítico e um país enfraquecido militarmente para jamais poder atacar o território russo. E, por fim, a Rússia também deseja a saída de Volodymyr Zelensky, argumentando que o seu mandato já não é mais legítimo, uma vez que ele expirou no ano passado, mas Zelensky seguiu na presidência da Ucrânia, argumentando que numa condição de guerra seria possível realizar novas eleições. Por outro lado, a perspectiva da Ucrânia ela é diametralmente oposta. A Ucrânia não quer ceder nenhum território para a Rússia, nem mesmo a Crimeia, que foi reanexada em 2014. A Ucrânia quer sair desse conflito mais fortalecida militarmente, ela quer a garantia de que ela entre na OTAN, e esse ponto aqui é muito importante, porque na perspectiva da Ucrânia, terminar esse conflito com a garantia de que ela vai entrar na OTAN é uma segurança extra. Porque aí, caso a Rússia desejasse realizar um novo ataque ao território ucraniano, a OTAN deveria vir em socorro da Ucrânia, inclusive com soldados, o que obviamente faria com que a Rússia pensasse várias vezes antes de invadir o território ucraniano. Da mesma forma, o Volodymyr Zelensky ele argumenta que é impossível fazer eleições nesse momento, então ele não aceita negociar a sua própria presidência com os russos. Então vejam que não há complementariedade, não há nenhuma possibilidade de encaixe nesses pontos de vista. Eles são irreconciliáveis, eles são incontornáveis. Então, diante disso, não tem como a gente imaginar negociações de paz nesse momento. Até o próprio termo que era negociado, os termos que eram negociados são muito diferentes. Enquanto a Ucrânia
estava desejando um cessar-fogo, a Rússia queria um acordo de paz amplo. E esse ponto ele não é irrelevante, pessoal, ele é muito significativo. A Ucrânia deseja um cessar-fogo justamente porque ela sabe que a Rússia tem feito avanços importantes no campo de batalha. E esses avanços, na guerra da Ucrânia, esses avanços, eles só podem acontecer no período do verão. Porque como na Ucrânia é muito frio no período do inverno, é muito difícil o avanço das tropas, dos carros, dos tanques, é uma situação realmente muito complicada. E mesmo depois que termina o inverno, quando aquele gelo derrete e essa água se mistura ao solo e gera uma lama, isso também dificulta avanços territoriais. Então, quando a Ucrânia pede um cessar-fogo de um mês, ela na verdade está tentando ganhar tempo, porque ela sabe que de meados de agosto até meados de setembro vai ser o último período no ano em que a Rússia vai conseguir fazer avanços territoriais significativos. Por outro lado, a Rússia não cogita a possibilidade de um cessar-fogo porque ela sabe que ela está vencendo no campo de batalha e ela quer apenas um acordo de paz definitivo. Só que ela quer um acordo de paz definitivo nos seus próprios termos. E isso não foi aceito pela Ucrânia. E mais do que isso, gente, nem mesmo o Donald Trump acabou aceitando ainda os planos do Vladimir Putin. No dia 17 de agosto, o Donald Trump, na sua rede social, ele argumentou que o Volodymyr Zelensky poderia acabar com essa guerra se ele aceitasse não entrar na OTAN e se ele aceitasse ceder a Crimeia para a Rússia. Mas não foi isso que os russos pediram. Os russos pediram muito mais do que isso. Então, mesmo Donald Trump, ele ainda está muito reticente em relação a aceitar os termos da Rússia. E mesmo que ele não queira, o fato é que no campo de batalha quem está vencendo é a Rússia. Então, é óbvio que nesse sentido não existe nenhuma possibilidade de que um acordo de paz seja finalizado sem a completa anuência da Rússia. Então, pessoal, a gente está numa situação de impasse, porque a guerra segue correndo, as mortes elas vão se avolumando, a Ucrânia tem perdido cada vez mais territórios, ela lida com uma situação de falta de soldados, de armamentos e de munições, e mais do que isso, as suas principais linhas defensivas estão sendo constantemente atacadas, sobretudo na província de Donetsk. E nessa província é que está o bojo, o centro das defesas da Ucrânia. Caso a Rússia consiga ultrapassá-las, bom, aí a situação da Ucrânia fica realmente periclitante e se possibilita um cenário de que a Rússia faça, inclusive, avanços em outros territórios que ela não está até o momento, pelo menos não está em grande quantidade. Então é possível que, se o Volodymyr Zelensky não se convencer da necessidade de negociar nesse momento, que ele tenha que lidar com um cenário ainda mais difícil, que ele tenha que ceder ainda mais territórios para a Rússia no futuro. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos vocês que chegaram até o final. Peço que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, que façam comentários e que deem like nos vídeos. Tudo isso é muito importante para que a plataforma reconheça que o conteúdo que eu produzo aqui é de qualidade e siga entregando para outras pessoas também.